Leilani, na vida eu tenho observado, isso me preocupa demais, que muitas pessoas. Bom, nós temos problema desde que a gente acorda, né? Escolher uma roupa, ver se o horário está adequado, pegar um carro, pegar uma condução, um ônibus, se dirigir ao trabalho, voltar, tem que fazer almoço, tem que voltar, tem que enfrentar esse trânsito maluco de Limeira, enfim, problemas não faltam para cada um de nós diariamente, são problemas cotidianos. Mas às vezes acontecem problemas que eu chamo de problemas incidentais. E o que acontece? Tem gente que se especializa em criar problemas, né? Você não tem nada a ver, você está ali na sua, vivendo o seu dia a dia, suas coisas. Aí acontece um problema que a pessoa faz, o efeito ping-pong, joga a bolinha para o outro lado. E existem pessoas que são mais acostumadas a resolver problemas do que as outras. Muitas vezes a pessoa vê aquele problema que cai no colo do dia para a noite e não sabe o que fazer. Eu estou dizendo isso porque a gente se aproxima também do Dia dos Pais, né? Então, pais sempre tem aquela figura de resolver o problema para os filhos, né? Especificamente, né? Nem todos, né? Mas aí eu queria um olhar seu sobre isso. Pessoas que criam problemas, né, e jogam no colo dos outros em busca de uma solução. Você passa muito por isso, Leilani? Já passei muito isso. Hoje eu consigo identificar isso à distância, a falta de maturidade mesmo, né, Roberto? Porque a questão é, quando eu não resolvo os meus problemas e sou uma causadora de problema, eu ainda sou uma criança. A criança dá problema, dá trabalho, ela não se autorregula. Agora, o adulto tem duas coisas que ele tem, característica de um adulto maduro: autorregulação emocional e autorresponsabilidade. Então, se eu sou uma pessoa extremamente reativa, não controlo as minhas emoções, não sei me autorregular e também não assumo as minhas competências e assumo as minhas responsabilidades, e sempre preciso jogar a bola para o outro, encontrando algum culpado ou que alguém faça por você aquilo que você deveria estar fazendo, ainda você não cresceu. Então é isso que eu vejo. Eu vejo adultos problemáticos, né? E isso tem aos montes, tanto homem quanto mulher. Então eu vejo que é uma falta de um amadurecimento mesmo, de crescer. E isso tem. Todos os dias você vai esbarrar com uma pessoa problemática. Então, às vezes, ela gera um problema, ela não sabe resolver problema. E adulto, ele é um resolvedor de problemas diariamente. Ser um adulto é isso. E principalmente, meu professor, eu tenho um professor que ele fala: empreendedor, é empreender com dor. Ele tem dor e ele resolve, porque ele é adulto, vai lá e faz. Agora, se ele não é um adulto, ele é imaturo, ele causa um problema na gestão dele e distribui a bomba para todo mundo. E é isso daí mesmo que a Exatamente. gente vê aos montes, né? Voltando para o efeito ping-pong. Então, o que você recomenda? Quando surge um problema causado por uma outra pessoa e joga para você, o que você vai fazer? Você pega o telefone, liga para sua mãe: mãe, o que eu faço? Olha o que aconteceu. Você vai ligar para o seu pai: pai, resolve aqui, não sei o que e tal. Então, ou seja, enfrentar problemas faz parte do nosso cotidiano. Mas até que ponto a gente consegue identificar se realmente é uma tarefa que nos cabe ou você deve devolver esse problema para a pessoa que o causou? Sim, a gente tem que observar de uma maneira meio desenhar no papel, sabe, Roberto? O que eu controlo, o que está no meu controle, isso que aconteceu diz respeito a mim, eu posso controlar? Está na minha alçada realizar alguma uma coisa que eu possa mudar esse fluxo aqui? Eu tenho competência para resolver isso? Se eu fizer esse movimento, eu vou resolver? Ou eu estou pegando um problema que não é meu para tentar resolver e vou drenar a minha energia. Então eu tenho que ser bem estratégico, tenho que pegar um papel, caneta, desenhar o que eu controlo e o que está fora do meu controle. E muitas vezes, Roberto, a gente está tentando apagar um fogo que não é nosso mesmo, resolver um problema que não é nosso, é onde a gente drena toda a nossa energia vital. E se a gente for observar, às vezes a gente está tão cansado e tão sem energia nenhuma para cuidar da nossa própria vida, porque na verdade a gente está carregando um fardo de várias pessoas nas nossas costas e tentando ser aquela pessoa boazinha para todo mundo. Mais uma vez, não consigo estabelecer limites, não consigo dizer não. Então eu vou pegando essa sacola de problema de todo mundo. Daqui que eu resolvo, daqui que eu resolvo, daqui que eu resolvo. E as pessoas acabam se acostumando com você sendo o resolvedor de todo mundo, aquele cara bonzinho, gente boa. Só que isso vai drenar a sua energia vital.
E a hora que você precisar realmente de ajuda, essas pessoas não vão estar ali para você, porque é você que resolve os problemas. E não é você que pede ajuda, você resolve. Então, a primeira coisa é você observar o que eu tenho controle e o que está fora do meu controle, o que é meu, o que é do outro. E devolver para o remetente essa carta, viu? Devolve para ele, que não está endereçado no teu nome. É você que está querendo, de repente, ser amado, ou então ser bem querido, ou então estabelecer esse vínculo com todo mundo, de conte comigo que eu resolvo, né? Isso. Também é uma parte do seu ego aí, querendo inflar uma parte de ser necessário a todo instante. Eu tinha duas pessoas que trabalhavam comigo, uma no setor administrativo e uma no setor de vendas externas. Sempre quando essa pessoa que trabalhava nas vendas externas entrava em contato comigo, eu sentia um certo alívio, porque eu tinha certeza que ela iria me dar uma boa notícia. Ao contrário, essa outra secretária que trabalhava comigo na parte administrativa, quando ela entrava em contato comigo, eu tinha certeza que ela ia me trazer um problema, ou um problemão, um probleminha, ou alguma coisa para resolver, mas eu tinha certeza absoluta. E isso acaba fazendo com que a gente desenvolva um processo traumático em receber avisos de determinadas pessoas, não é assim? Já sabe que já está vindo uma bomba na sua Exatamente. mão para você resolver. Porque você Exatamente. já é um perfil da característica, da personalidade daquela pessoa, né? Então aquela pessoa não dá conta, ou seja, ela causa mais problema do que uma solução. E por outro lado, tem profissionais muito proativos que já resolve o problema e quando você vê, a pessoa já destrinchou tudo aquilo. Então, realmente, isso acontece, mas isso também é um traço da personalidade, junto com uma imaturidade e também uma insegurança. Então, tudo isso tem que tratar, né, Roberto? Porque nós somos seres humanos que temos várias dores aí emocionais, e quando a gente tem essa dor emocional latente aí, que não foi vista, a gente tem uma insegurança muito grande de tomar decisões. E isso, o comportamento dentro de uma empresa é sempre empurrar coisas que tenho que assinar ou determinar, eu tenho que sempre empurrar para alguém, porque eu sinto que eu não dou conta. E o medo de errar é tão grande que eu prefiro levar esse problema para outra pessoa. Não, eu não fiz nada. Não, eu não, porque ela tem um medo de que alguém possa rejeitá-la ou abandoná-la. Então é uma ferida emocional da rejeição, do abandono, onde coloca sempre essa pessoa numa posição de medo, de insegurança. Então essa pessoa ela não tem autoconfiança de resolver um problema. Então, são todas as nossas emoções, nossas feridas que não foram resolvidas. E como adulto, tá na hora, né? A gente tem que olhar para isso. Senão a gente leva uma vida, Roberto, uma vida procrastinando os nossos problemas e causando problemas para os outros resolverem. E o pior é aquela situação, né? Você que gosta de praia, por exemplo, você está ali na lancha e você tem um condutor dessa lancha. Ele vai lá, não está correndo, está tranquilo, ele sabe para onde ele vai. De repente, ele pega e cai na água. Você tem mais três pessoas ali e tal, e alguém tem que pegar o leme ali para conduzir aquela lancha, né? Ninguém pega, você pega e você faz uma bobagem ali, você acaba se salvando, mas você vai para um lugar que não era para ter ido. Então, pior do que quem causa problema quando você assume a solução de um problema, ainda reclama que você teria tomado a decisão errada. Aí não dá, né? Não, aí não dá. Além de apagar o fogo, ainda vai reclamar o como eu fiz isso, né? Então fica difícil mesmo. Mas eu sempre admirei pessoas proativas, viu, Roberto? A pessoa que ela traz o problema, mas junto ao problema, ela me traz uma solução também. Porque isso eu já vejo o esforço da pessoa de querer mudar, né? Porque as pessoas têm uma grande dificuldade em enxergar que o problema existe e o problema pode ser ela mesma e aceitar que ela precisa tomar uma decisão. Então eu falo, o que que muda? Eu conhecer que eu tenho um problema? Não. O que muda é o momento que você tomar uma decisão. Decisão é uma cisão. Ali eu tenho que romper algo e deixar algo e tomar ação, né, Roberto? Então eu vejo as pessoas, e elas às vezes até sabem, eu tenho um problema, mas fica ali curtindo aquele problema. E aquilo vai drenando a energia dela, todo mundo ao redor, ali a frequência vibracional já vai diminuindo, porque aquilo vai para o campo energético dela, vai para a saúde dela. Então ela começa a reclamar muito, falar muito do problema, mas não apresenta uma solução, e aquilo está reverberando dentro do ambiente profissional, dentro da sua família. Então todo mundo se contamina quando uma pessoa não é resolvedora dos seus problemas e não traz uma solução prática para as coisas, né?
Então eu falo que eu admiro muito uma pessoa que ela sabe que tem um problema, mas ela também apresenta uma solução. Pode não ser a melhor estratégia, mas ela já Exatamente. ela toma uma ação, né? É, E ela pode no meio dessa pode ela vai observar que naquele momento é o que ela podia ter feito. OK. E ali ela ajusta a rota dela. Se aquilo não foi a melhor decisão, mas ela tomou ação, ela saiu do ponto zero ali, do problema. Então ela já encontrou ali uma luz, de repente ali não foi suficiente, iluminou só 1 metro à frente, tá? Então o que nós vamos fazer? Recalcula a rota. Mas a vida é assim, Roberto, é problema, solução e ação. Vamos agir. Agora, as pessoas procrastinadoras, as pessoas que só arrumam problemas, elas são boas em reclamar. Reclamar é trazer mais problema para elas, né? Elas não é. estão agindo, elas não estão encontrando nenhuma solução. Então, elas querem o quê? Elas querem audiência. Elas querem pessoas ali, ai, coitadinha, ai. Então elas Isso. têm aquelas dignas de dó. Ela quer sempre alguém para resolver o problema dela. Só que daí, a hora que você resolve o problema dela, sabe o que ela faz? Ela arruma outro problema. Exatamente, Porque, na exatamente. verdade, ela é a vítima natural. Ela não é uma protagonista, ela é uma vítima. E ela está num ciclo da dependência emocional. E a hora que você resolve esse problema para ela, ela vai dar um jeitinho de arrumar outro amanhã. Você pode ter certeza. Porque ela precisa de plateia. E não é o mesmo problema que ela vai arrumar, é de outro segmento, porque ela precisa do efeito surpresa também. Ela precisa te prender. Exatamente. Então, isso chama vítima natural. E essas vítimas naturais são dependentes emocionais. Você falou tudo. Não, e no ambiente laboral, né? Por exemplo, quando você tem um superior a quem você deva se reportar, claro, você está ali no chão da fábrica e tal, acontece um problema. Por exemplo, um problema de relacionamento com o cliente ali e tal, que não gostou de alguma coisa, ou reclamou, ou é um aluno de uma academia que não gostou do jeito que você falou com ele e tal. E aí você tem que reportar esse problema para o seu superior. Mas então seria bem melhor, dentro dessa sua visão, você já levar o problema e apresentar algumas sugestões de solução, não é? Sim, porque imagina, dentro de uma empresa, não importa o tamanho da empresa, imagina quantos funcionários você tem, departamento, de quantas pessoas. Eu falo que pessoas geram problema, é relacionamento, gente, não tem como, né? Personalidade diferente, enfim. Agora você imagina, ficar todo mundo levar um problema todo dia de alguém, é fofoquinha aqui, é uma discussão ali, e agora você só bater na porta e levar um problema. Se eu fosse uma gestora ali, eu falei assim: tá bom, esse é o problema, o que que você me apresenta de solução? Então, é isso que eu quero. Esse é o problema, vamos solucionar. Porque senão imagina quantos papéis em cima da mesa, né, Roberto? E isso atrapalha o relacionamento dentro da empresa, isso atrapalha a energia dentro da empresa e a produção, enfim, né? Porque para um determinado setor para resolver problemas de relacionamento. E você sabe que isso acontece diariamente, porque o maior índice de demissão nem é pela incompetência, é pelo comportamento. E comportamento é o quê? Relacionamento. Então é isso, são pessoas troublemaker, que a gente fala, causadoras de problema e uma eterna vítima de tudo. Então elas nunca vão trazer soluções, elas querem te dar a oportunidade de resolver um problema para ela naquele dia. Então qual vai ser o problema do dia, né? Não é a solução do dia, qual vai ser o problema do dia? Mas é uma característica, sim, e as empresas hoje estão observando a necessidade, inclusive, de trazer esse autoconhecimento dentro da empresa. E eu faço muitas palestras voltado para isso, para as pessoas saberem se relacionar, primeiro, consigo mesmas. Elas não se conhecem. Quando eu faço uma pergunta dentro das empresas, quando eu faço os treinamentos, quem sou eu? Elas não sabem me responder. Ah, eu sou fulano, eu sou mãe, eu sou casada, eu sou profissional de tal. Falei, não, nada disso determina quem você é. Se você perder esse emprego, você morreu? Não, existe uma pessoa aí. Se esse filho hoje, amanhã não estiver mais vivo, acabou, você não é mais mãe, e aí? Quem é você? Então, quem eu sou e do que eu gosto, o que eu quero, são duas perguntas que a pessoa trava. Trava, porque elas estão tão para fora cuidando da vida dos outros que elas não sabem nem gerir as próprias emoções e muito menos reconhecer o próprio território, seu corpo, sua morada, seu templo, tua mente. Elas não se conhecem. Então eu falo, quer resolver os problemas relacionais? Primeiro, invista em autoconhecimento dentro da empresa para que as pessoas possam estabelecer esse contato consigo mesmo, resolver os seus Sim. problemas internos, as suas tretas pessoais.
Porque elas são conflitantes, como elas mesmas. Elas não se conhecem. O ser humano não se conhece, Roberto. E a gente precisa, porque nós temos programas aqui mentais reproduzidos porque alguém disse que você é tímido. Mas você é tímido mesmo? Alguém disse que você é chato. Mas você é chata mesmo? Ou Uhum. você está reproduzindo algo, uma voz de alguém, um programa de alguém, e você tomou isso como uma verdade? Então eu falo que o começo para a gente resolver problemas de relacionamento é se conhecer e trabalhar o autoconhecimento.